Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Fico muito feliz. Já faz algum tempinho, acho que um ano e meio, 2 anos que eu não venho. E todo ano a gente estava aqui, né? E eu fico sempre admirado e gosto sempre de repetir que esta casa, a gente fica muito feliz quando vem aqui, porque domingo à noite é muito difícil você encontrar uma casa espírita que tem bastante pessoas no domingo à noite. Mas, normalmente a gente estaria, né, comendo o resto do almoço, estaríamos ali aproveitando, né, o churrasco, mas muitos de nós estamos aqui para acolhermos, para que nós possamos vivenciar, né, juntos uma oportunidade de aprendizado. O tema escolhido para a noite é terra regenerada. Quem ficará? Tenho certeza que todos vocês já devem ter ouvido vários irmãos que por aqui passaram falando da regeneração da terra, trazendo aquilo que preparou. Mas vamos tratar de um ponto, por um ângulo, né? Vamos refletir juntos aqui. Quem será que ficará aqui na terra quando ela completar o seu ciclo e ser uma terra regenerada? Vamos levantar a mão? Quem ficaria? Porque ninguém sabe, será? Por que será? Então nós vamos ver, e aí no final nós vamos levantar a mão de novo e vamos ver se nós vamos ter essa oportunidade ou não. Nós vamos ver quem poderá ficar aqui, né, o que precisa para ficar aqui na Terra, quando nessa transição a gente poder continuar aqui. Então vamos lá. Então, quem poderá habitar a Terra regenerada? Os que permanecerão, aqueles que ficarão aqui. Vamos lá, então vamos juntos. Aqueles que buscam o bem sinceramente. Vamos novamente. Aqueles que buscam o bem sinceramente. Quem busca daqui de nós o bem de verdade? Agora não precisa levantar a mão, tá? De verdade mesmo. O que será que o nosso coração nesse momento, quando nós levantamos essa questão, o que será que o nosso coração diz? Será que eu busco o bem de verdade? O que é buscar o bem de verdade? Então, vamos começar a refletir nisso, né? Mais um ponto aqui, ó. Que cultivam o amor ao próximo. Então, aqueles que buscam o bem de verdade, aqueles que lutam, que trabalham incansavelmente para que o bem prevaleça. E aí é um ponto muito importante. Por quê? Porque nós estamos no meio de pessoas que têm experiências infinitas. Tiveram muitas experiências diferentes das nossas e então fica difícil muitas vezes nós chegarmos a uma conclusão. Mas aqueles que cultivam o amor ao próximo. Será que nós cultivamos o amor ao próximo? Mais uma vez, o que é cultivar o amor ao próximo? E aqui, gente, não esperem que nós vamos dar a receita de tudo isso. Por quê? Porque ela tem que partir do nosso coração. Então, todas essas respostas aqui, nós vamos, nós mesmos, cada um de nós aqui, dar para nós. O que mais? Que trabalham sua reforma íntima. Você vê que vai numa sequência, né? Que trabalha a sua reforma íntima. Como nós estamos trabalhando com a nossa transformação, com a nossa reforma íntima? Como é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos fazendo alguma coisa? Ou será que nós estamos deixando a vida nos levar? Conforme vai, não adianta eu fazer muita coisa, porque eu faço, mas o outro não faz, de que adianta? Como é que eu estou, então, trabalhando dentro de mim para que eu possa me transformar, para que eu possa ser merecedor de estar nessa terra
quando ela concluir a sua etapa de regeneração. E aí, quanto tempo será que isso vai acontecer? Será que vai demorar 20, 30, 50, 100, 500, 1000? Não é dias, não, é anos. Quanto tempo? Quanto tempo que nós vamos demorar para fazer essa reforma íntima, essa mudança interior? E o que é reforma íntima? É jogar para fora, realmente, é pôr para fora tudo aquilo que trouxe para nós uma certa dor, um certo sofrimento na nossa vida. Porque se nós não tirarmos, não colocarmos para fora, não nos limparmos, eu sempre costumo dar um exemplo de um jarro de água com água suja. Nós pomos aqui um jarro de água suja. Nós temos duas opções nesse caso, né, para trocar a água e essa água ficar limpa. Uma delas, talvez, aqui a gente falaria em primeiro lugar, joga fora a água e põe uma água limpa, não é isso? Facinho. Ou, uma segunda opção, ir colocando água limpa para que aquela água suja vá saindo dali e passa a ficar com o tempo uma água limpa ali. Não é assim que acontece nos rios, não é assim que acontece na natureza? Mas e o nosso pensamento? E aquilo que nós cultivamos ao longo de milênios? Será que nós conseguimos jogar fora? Assim? Virar? Ou será que nós temos que ir colocando coisas limpas no dia a dia? Quem de nós aqui gosta de levantar de manhã, também não precisa levantar a mão, de manhã e ver as notícias de quem morreu, das tragédias, ligar a televisão e vermos, quem de nós aqui gosta? O que nós estamos fazendo com isso muitas vezes? Colocando água suja, continuando, mantendo, mas eu preciso ficar bem informado. Calma, aquele momento que você levantou não é o melhor momento para isso. Aquele momento é para você refletir sobre a importância de você ter mais uma vez acordado aqui na Terra, ter a possibilidade de colocar os pés no chão novamente, levantar, saber que tem um trabalho para ser realizado, saber que muitas pessoas podem estar dependendo de você, é ser grato. Então, nesse momento, a gente também pode ir fazendo a nossa reforma íntima, a nossa transformação. Como? Colocando coisas boas. Então, vamos ouvir, se eu tenho costume de ligar o celular de manhã, vamos procurar algo bom, uma mensagem enquanto você toma um café, enquanto você está ali tomando o café da manhã. Vamos ouvir uma mensagem, algo que possa engrandecer para que eu possa refletir naquele dia. Depois de tempo, vai acontecer naturalmente, eu vou ter que ouvir as notícias para ficar bem informado, não tem problema. Mas aí eu vou estar mais preparado para enfrentar aquele dia. Eu começo com coisas boas, e aí eu me fortaleço. E aí tudo que vem, muitas vezes, de negativo, eu já estou mais alimentado de coisas boas. Então eu estou fazendo a minha limpeza interior, a minha reforma íntima. O meu pensamento está sendo trocado por pensamentos melhores. Então, que trabalham para a sua reforma íntima, que combatem o orgulho e o egoísmo. Essa é mais difícil, hein? O orgulho e o egoísmo. Vocês lembram quem que falou isso para nós? Alguém lembra? Quem que disse que a chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo? Alguém lembra de uma pessoa que falou isso? Pode falar agora, se alguém quiser. Alguém lembra? Foi uma pessoa muito importante que passou pela Terra. Vou citar, vou começar. Começa para nós aqui, começa com a letra J. Jesus de Nazaré. Ele falou, a chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Por que, gente? Vamos refletir aqui. Se nós acabarmos com o orgulho e o egoísmo, nós não acabaríamos com os problemas do mundo?
Reflitam comigo. Nós não acabaríamos? Se desaparecesse de todos os seres humanos aqui esse sentimento de egoísmo, eu quero para mim, é meu, de orgulho, né? Eu sou bom, eu sou melhor. Se desaparecesse isso de nós e nós passássemos a vivenciar de acordo com o que Jesus mostrou para nós, nós não venceríamos todos os problemas da terra. Nós não acabaríamos com as guerras. Por quê? Porque aquele que olha lá para a terra do outro pensaria, mas por que eu vou fazer isso? Por quê? Se nada disso é meu, nada disso pertence de verdade a mim. Vamos conversar, vamos dialogar. Então, desapareceria essa questão de tomar do outro, de brigar, de guerras. Desapareceria. Desapareceria, muitas vezes, os nossos pequenos hábitos ou pequenos atos que muitas vezes nós fazemos. Nós falamos do outro, falamos dos políticos, falamos de tantas pessoas que são corruptos, né, que cometem coisas erradas, mas quantos de nós, muitas vezes, num caixa de supermercado, né, só para a gente ter uma noção, o caixa deu R$10 a mais no troco, errou, e deu R$10 a mais, eu pus no bolso e fui embora, mesmo sabendo que isso aconteceu. Quantos de nós falou, puxa vida, você me voltou dinheiro a mais? E isso é tão interessante porque as pessoas estão tão bitoladas, né? O pensamento está tão maltratado, porque quando você tenta fazer algo ao contrário disso, as pessoas ficam meio assustadas. Eu vou contar um caso que aconteceu, talvez minha esposa vai lembrar disso. Há muitos anos aconteceu, eu morava aqui em Bebedouro. E nós estávamos no supermercado ali do shopping e uma pessoa voltou, na época, R$1 a mais para nós. E nós subimos a escada rolante, chegou em cima e falou, acho que ele voltou um dinheiro errado para mim. Aí fomos ver, voltou mesmo, voltou R$1. Descemos para lá devolver. Quando eu cheguei lá e falei, viu, ele estava passando uma outra compra, eu falei, viu, só uma atenção sua, você me voltou um troco errado. A pessoa com as 2 pedras na mão ficou já transtornado. Agora, meu senhor me desculpe, o senhor tinha que ter visto isso na hora. Agora vai ter que esperar eu fechar o caixa, agora vai ter que... Falei, calma, meu amigo, eu vim te devolver R$1 que você me deu a mais. Na hora ele ficou assustado. Como é que pode isso acontecer? R$1 a mais... Parece bobeira, mas é nesses pequenos atos que nós vamos nos transformando. Esses dias, num dos estudos lá do centro em Brotas, nós estávamos falando exatamente, surgiu o assunto sobre corrupção, Aí das pessoas falou assim, Carlos, mas tem um ponto interessante que às vezes nós olhamos tanto para as coisas grandes e esquecemos de ver pequenos detalhes que nós fazemos. Por exemplo, atravessar a rua. Muitas vezes nós olhamos, nós fizemos isso agora há pouco. Olhamos, não vem carro, vou atravessar aqui. Mas tem uma faixa de pedestre ali, que é uma lei que foi feita para que nós pudéssemos cumpri-la. Mas, não vem carro, não vem nada, o que tem eu passar por aqui? Você está infringindo uma lei. Pode parecer uma grande bobeira, mas quando nós pararmos para refletir sobre isso, né, quando nós pararmos para observar os pequenos detalhes da nossa vida, nós vamos estar fazendo essa reforma íntima, nós vamos estar começando a fazer uma transformação no planeta. Quando se fala de mundo de regeneração, o planeta já está nesse processo. Né? Nós vamos ver lá no livro A Gênesis, no capítulo 18, os tempos são chegados. Lá naquela época, Kardec já estava falando para nós. Ou seja, a Terra já estava no processo, ela já entrou no processo de regeneração. Agora, o tempo que isso vai
concluir, né, para que ela seja um planeta regenerado, aí vai depender de cada um de nós. Vai depender de quem? Né, dos governantes, dos espíritos superiores? Também. Mas quem são? São nós espíritos, não importa se estamos encarnados ou não. Então, todo esse processo depende de nós. Então, é através de vencer aí, de lutar para combater o egoísmo e o orgulho. Que nós possamos também, né? Quem vai poder ficar aí é aquele que tem uma fé raciocinada. O que é isso? Kardec deixou muito claro isso. É aquela pessoa que tem uma confiança nas leis de Deus, não simplesmente por uma... é assim porque é Deus, né? Porque não, é porque ele sabe como é. Ele sabe como é que funciona. Então, a fé raciocinada é isso. A gente tem confiança, tem essa fé, porque eu conheço as leis que regem tudo isso. Eu sei que o meu ato pequenininho pode fazer uma grande diferença do outro lado. Então, um ato que pode ser insignificante no momento, agora, mas eu posso colher uma tempestade muito grande lá no futuro. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Então, quem poderá habitar aqui a Terra? Então, todas essas pessoas, né, todos esses pontos que nós frisamos aqui. Então, olha que importante aqui, ó. Deus não exige perfeição, mas esforço sincero. Deus, nesse momento de transição, ele não exige nada de nós. Ele pede somente para que nós sejamos bons, para que nós possamos fazer algo diferente daquilo que nós viemos fazendo durante milênios. Só isso. Seja melhor hoje. Faça algo diferente hoje. Olhe para o seu semelhante, né, para o seu colega de trabalho, né, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu tio, para as pessoas. Olhe de um jeito diferente. Vibre de um jeito diferente. Transmita uma energia de um jeito diferente, que até então nós não tínhamos feito isso. Às vezes pode parecer, né, eu gosto sempre de frisar isso, às vezes eu falo 2 ou 3 vezes, para que isso fique registrado em mim. Perdão, bati a mão aqui. Para que fique registrado mesmo, né, que a gente precisa tomar uma atitude na nossa vida. Nós precisamos não exigir mais dos outros, mas sim exigir de nós mesmos. Nós precisamos falar, eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença na minha vida. Porque eu me transformando, as outras pessoas ao meu redor também se transformam. Porque eles vão observar. Quem já não vivenciou muitas vezes, né? Você tem alguma religião? A pessoa normalmente fala, eu sou espírita. Eu desconfiava, você tem um jeito diferente. Então, muitas vezes, os espíritas são vistos de um modo diferente. Né? Uma vez, num velório, a pessoa falou, nossa, engraçado, né? Eu não vi, o vô de uma pessoa tinha morrido, né? Desencarnado, morrido é boa. E aí, atrás, 2 senhoras conversando. Nossa, os netos dele parece que nem choram, né? Estão chorando. Aí a outra falou, porque eles são espíritas. Né? Não tem muito a ver, porque os espíritas também choram. Os espíritas também sentem falta das pessoas. Mas o que acontece? Eles compreendem, quando tem conhecimento de verdade, eles compreendem que aquele momento, que aquela transição faz parte da nossa vida. Faz parte. Então Deus, ele não exige perfeição, exige esforço, dedicação. Permanecerão na terra regenerada aqueles que mostram boa vontade e trabalham ativamente para vencer suas, o quê? Imperfeições. Não imperfeições dos outros. Assim as nossas imperfeições. Tudo isso é muito bonito, né? Mas e como conquistar tudo isso? O que a gente pode fazer para conquistar? Se a gente, né, sempre é bombardeado com
coisas negativas, pessoas muitas vezes nos criticam, no trabalho muitas vezes somos pressionados, somos cobrados além daquilo que a gente acha que a gente é capaz de fazer, a gente muitas vezes se irrita realmente. Então, como que a gente vai conseguir conquistar essas virtudes? Os caminhos para a regeneração pessoal o Evangelho de Jesus no coração. Ai, coisa simples. Facinho, facinho, não é? Pôr o Evangelho de Jesus no coração. Muitos de nós acham realmente que não é fácil. Acha que é difícil. Por quê? É difícil porque nós temos que trabalhar e vencer o quê? O nosso orgulho e o nosso egoísmo. Por isso que é difícil. Porque se nós vencêssemos isso, olhássemos para os ensinamentos de Jesus, compreendesse de verdade, com toda certeza a gente ia chegar a uma conclusão de que olhar e pôr em prática aquilo que Jesus nos ensinou vai nos dar muito mais alegria. Seremos muito mais felizes, inclusive aqui na Terra, nesse processo de transformação. Quando nós verdadeiramente compreendermos o que Jesus quis dizer para nós. Então, a dificuldade muitas vezes está aí. É difícil porque está aí. É difícil nós quebrarmos esse sentimento que foram acumulado ao longo de nossa existência. Prática da caridade. Começar a executar a caridade. Aonde? Sair no frio, aí, por exemplo, dando cobertor para as pessoas. Hoje eu escutei falar de sopa aí, dar sopa para as pessoas. Também, mas não só. Tem algo muito mais profundo que é a caridade moral. É aquela que a nossa transformação faz com que uma palavra nossa possa alimentar e aquecer corações que estão em pedras de gelo por centenas de anos. Então, a prática da caridade, principalmente a moral, pode fazer a diferença realmente. Então, essas são as conquistas, né? Autoconhecimento e vigilância interior. Quem de nós verdadeiramente pode falar, eu me conheço? Nós falamos naturalmente, eu sei, eu me conheço. Será que se conhece de verdade? Será que lá no fundo, ações nossas podem muitas vezes ser realizadas quase que inconscientemente? Então, às vezes, nós não nos conhecemos. Às vezes não, tenho certeza, porque Sócrates lá atrás falou, conheça-te a ti mesmo. Ele pedia para que a gente pudesse avaliar quem nós somos, os nossos sentimentos, aquilo que bate dentro do nosso peito, aquele sentimento realmente que muitas vezes fere o outro. Então, nós não nos conhecemos. Por quê? Porque aqui talvez, eu acho que isso não deve acontecer, Eu sei que em Brotas acontece muito, mas falar mal da vida dos outros, lá em Brotas isso é terrível. Como que as pessoas gostam de falar da vida do outro? Quando nós nos damos conta, nós juntamos duas pessoas, o que nós estamos fazendo? Comentando da vida do outro. Raramente nós estamos falando de nós mesmos. Juntamos lá duas pessoas, raramente nós vamos falar de nós, dos nossos defeitos. Mas eu não consigo encontrar nada. Olha o orgulho aí, olha o egoísmo aí. Por quê? Porque como que a gente não consegue encontrar nenhum defeito na gente? A gente só vê nos outros. Então precisamos nos descobrir, saber quem nós somos. Prece e sintonia com os bons espíritos. Quantas vezes nós verdadeiramente oramos? Vamos refletir um pouquinho. Quantas vezes nós oramos? E aí, o que é uma oração? É colocar palavras para fora ou é
mergulhar dentro de nós, entrar numa atmosfera tão diferente da que a gente está acostumado e conseguir sentir uma vibração tão incrível, tão maravilhosa. Isso é oração, não é palavras, são sentimentos. Então é ir trabalhando isso em nós. Eu até no final, lembra, eu não sei se é fácil aí pegar essas músicas, se vocês têm, né, facilidade para... Porque uma música, a gente para, reflete, a gente entra dentro da gente. A gente consegue muitas vezes dar aquela acalmada no nosso coração. Coisas que no dia a dia a gente não consegue parar para fazer isso. Então a prece e entrar em sintonia com os bons espíritos. Perdão, humildade e paciência. Perdão. Será que nós temos que perdoar alguém? E o mais importante de tudo isso, será que nós nos perdoamos? Que é o auto-perdão. Por atos que nós fizemos, por algum erro cometido, que aquilo fica martelando na nossa cabeça muitas vezes, é trabalhar o auto-perdão. Paciência. Quem já pediu paciência para Deus? Agora pode levantar a mão. Quem já pediu paciência para Deus? Aí, todo mundo pediu. E ele deu o quê? A sogros, né? O sogro, né? Não foi isso? Deu alguma coisa nesse sentido. Para quê? Para a gente exercitar. É assim. Deus não vai colocar na nossa cabeça, pumba, tá aí, você tem uma paciência agora que nunca mais vai perder. Não, Ele vai dar as condições para que a gente possa exercitar. Então, quando formos falar, Deus, me dê paciência. Deus, me dê algum meio aí para que eu possa treinar a minha paciência, até para que eu possa conseguir lidar com determinada pessoa. Então, Ele vai dando algumas coisinhas para a gente ir tendo paciência, até chegar a hora de lidar com aquela situação mais delicada. Então, isso são virtudes diárias que nos transformam aos poucos. Nós não vamos acordar no dia seguinte, agora eu sou santo, agora eu estou tranquilo, agora eu fico sossegado aqui na terra regenerada. Não é assim. É devagar. É bem devagar. Devagar que eu falo, muitas vezes, aos nossos olhos, né? Porque ela pode ser mais rápida, tudo depende de como nós queremos agir. Mas é dar tempo ao tempo, é fazendo cada dia um exercício. Quem vai na academia, por exemplo, e fala, não, quero ganhar uns músculos, né? Quero ficar forte. Aí vai lá hoje, aí olha lá e fala, mas caramba, não aconteceu nada. Só estou com dor no corpo. Mas não é assim. Você precisa ir lá 1, 2, 3, 10, 15, 1 ano para conseguir aquilo que você gostaria. É uma transformação. É coisa devagar. Então a reforma íntima é o caminho mais seguro para sermos merecedores desse novo tempo. Então a luta para nos transformar é o melhor caminho. É o melhor, né, trilho que nós temos para poder aí vivenciar essa terra regenerada. É a luta, é aquele exercício diário para que assim a gente possa permanecer aqui na terra. E onde que nós estamos? A terra, onde que ela está? Em que setor? Em que ponto? Ela já está regenerada? Não está? Como é que, né? E aí nós vamos ver até aquele ponto que eu comentei agora há pouco, que é o tempo da mudança. A transição já começou, nós já entramos no mundo de regeneração. Só que isso não quer dizer, como eu falei agora há pouco, deita e acorda, né? Emmanuel, no livro, não me recordo o livro agora, ele fala que tem lá uma Chico, né, que colocou, né, 2057, uma coisa assim, né? E muitos acreditam que 1 minuto do ano de 2057 a Terra vai amanhecer toda transformada. Pode parecer brincadeira aqui aos nossos olhos, mas tem pessoas que acreditam nisso, nessa transformação instantânea.
Mas a gente sabe que não é assim. Ela vai muito tempo pela frente. Por quê? Porque vai dependendo de como nós vamos nos modificando, nos melhorando. A terra, todos os minerais, tudo aquilo também se transforma. Mas nós, como seres humanos, é que vamos dar essa possibilidade de vivermos em paz e harmonia numa terra regenerada. Então, não é a mudança da terra que vai fazer, mas a mudança nossa como ser humano. Então a transição já começou, tá lá, isso lá na Gênesis, capítulo 18, que fala sobre são chegados os tempos. Olha só, veja se nós não estamos vivendo isso. Crises sociais. Estamos ou não estamos? Guerras entre irmãos. Estamos ou não estamos? Difícil muitas vezes, né? E às vezes até um tabu. Nós vemos hoje, na questão política, algo que às vezes você para e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Por que irmãos estão se matando? Famílias. Eu atendo uma pessoa lá em Brotas, que ele falou que o irmão dele não está conversando com o outro irmão por questões políticas. Cortaram o relacionamento por questões políticas. Por que isso? Nós precisamos entender que nada do que nós fizermos, a não ser algo bom de verdade, a nossa transformação, vai fazer a diferença. Se nós vibrarmos, né, tem um irmão numa palestra, ele disse que os nossos pensamentos, as nossas energias, elas vão sendo emitidas. E aquilo vai fazendo como se fosse uma evaporação da água. Chega uma hora que ela despenca. É o que está acontecendo com a gente. Por quê? Está todo mundo vibrando negativamente. Um pensando mal do outro. Só porque torce para o time X e não o time Y. Estão se matando porque, né, o time perdeu, o outro ganhou. Uma vez, acho que vocês já ouviram, tem meu primo Edmir Garcia, ele já veio aqui. Uma vez ele falou, a gente conversando, ele falou assim, que às vezes a gente tenta mudar, né, quer mudar as pessoas em 5 minutos de conversa, né? Aí ele falou assim, quer ver uma coisa muito fácil? Pega um corintiano e um palmeirense. Você pede para o corintiano convencer o palmeirense a se tornar corintiano. E ao contrário também. Vê se você consegue fazer isso em 5 minutos. Isso nós estamos falando de palmeirense e corintiano. Não dá, a gente não consegue. Agora imagina conceitos enraizados por milênios. Você acha que é possível? Em poucos minutos nós transformarmos? Não é. Não, vou corrigir aqui. Possível é. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço para isso. Então a gente prefere ir levando, como dizia, né? Empurrando com a barriga, vamos deixando. Então, é importante a gente saber que a dor, por isso que as crises sociais, morais e naturais são sinais de que a Terra está mudando, está tudo em ebulição. Por quê? Eu pesquisei esses dias atrás, em 1910, nós tínhamos em torno de 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Isso em 1910, não faz muito tempo, né? 1 bilhão. Agora nós estamos com 8 bilhões de alguma coisa de habitantes. O umbral está vazio. Reencarnou todo mundo. Todo mundo entre aspas, tá, gente? Mas reencarnou uma boa parte. Quem que reencarnou? Espíritos que precisavam reencarnar, aproveitar esses momentos finais da Terra de expiações e provas para ver se
Então muitos espíritos foram colocados, vai lá, meu irmão, vamos aproveitar isso. Outros, compulsoriamente mesmo, não, você vai reencarnar em ponto final, porque você precisa mudar. Então, houve uma limpeza no umbral, nessas zonas, para poder dar oportunidade. É por isso que nós estamos vendo tantas desgraças, né? Podemos dizer entre aspas aí. Então essas crises vão acontecendo. Mas por que acontece? Porque a dor desperta consciências. Olha que coisa. Por que precisa ser assim? Não. Mas por quê? Porque nós somos endurecidos. Nós batemos porque nós não sentimos a dor. Mas quando alguém nos bate, aí a coisa muda. Aí eu sinto dor. Aí eu passo a falar, pô, você me bateu por quê? É para você sentir que dói. Então aí a coisa começa a mudar. Então quando eu começo a compreender que ofender, que bater, que vai fazer mal para mim, porque dói, lá na frente pode acontecer comigo, eu começo então a não fazer mais. Então a dor, ela desperta consciências. Então, às vezes a gente acha uma injustiça, né, de Deus, mas não é. Por quê? Porque através da nossa semeadura, do jeito que queremos, um determinado momento eclode e nós vamos ter que colher. Aí podemos fazer o que quisermos, sapatearmos, não quero, mas você vai ter que colher, porque é teu. Os espíritos endurecidos estão sendo transferidos. Né? Muitos espíritos aqui da Terra já estão sendo transferidos para outros orbes, para outros planetas mais adequados para eles, que são espíritos realmente, vou falar essa palavra que eu não acho outra no momento, maldosos, espíritos que o sentimento dele ainda ele não conseguiu despertar, para ele não importa, desde que ele tenha aquilo que ele quer, ele faz, ele executa. Então, esses espíritos estão começando a ser transferidos para planetas que se encaixam ali na sua situação. Um novo ciclo está em construção. Muitos espíritos. Quem que vai encarnar também? Quem que vai comandar este planeta regenerado? São nós? Muito difícil. Porque nós ainda estamos num processo de compreensão. Vai ser espíritos evoluídos mesmo. Espíritos com consciência, que já entendeu a lei do amor, a lei da paz. São professores, são políticos, são músicos da arte, todos os lugares que vão começar já estão reencarnando, né? Mas vão se ampliar cada vez mais esses espíritos. Por quê? Porque eles vão começar a fazer a diferença. E aí, os atos deles vão contaminar cada um de nós. A gente vai começar... também essa palavra, ficar envergonhado de fazer aquilo que a gente faz. Vai começar a olhar de um jeito diferente. Vai começar, muitas vezes, fugir de certas situações para não nos depararmos com aquela questão boa, porque nós conhecemos o nosso interior, o nosso sentimento. Então, estamos vivendo os momentos mais intensos dessa mudança. As dores do mundo são sinais de uma nova era. Cabe a nós acelerar essa transformação pelo bem que praticamos. E aí o que dizem, né, os espíritos? A regeneração será gradual. Assim, lá no capítulo 18 da Gênesis, como eu falei, então a regeneração ela é gradual mesmo, não tem como dar saltos. A regeneração da humanidade não exige uma renovação completa dos espíritos. Basta uma modificação nas disposições morais dos que habitam aqui. A regeneração da humanidade não exige uma renovação completa dos espíritos. Não vai mudar tudo de uma vez. Mas é aquilo que eu falei. Aquelas pessoas que são neutras ali, elas vão ter a oportunidade de conviver com espíritos muito bons.
Espíritos que vieram, que reencarnaram e começam a dar o exemplo, mostrar coisas boas e a gente, por tabela, vamos gostando daquilo, vamos nos afinando com aquilo. Deus não impõe nada, Deus não coloca nada, né, no antigo ditado, goela abaixo para nós. Tudo é com amor, com sabedoria. Não existe imposições. Nós sim impomos a nossa vontade, mas Deus não. Deus dá tempo ao tempo. Deus sabe que existe um infinito para o nosso progresso, para a nossa evolução. Ele vai colocando as condições para isso. Não deu certo? Meu irmão, vamos para cá, meu irmão. Não, meu filho, vamos para cá. Vou te colocar aqui, que aqui você vai ser muito bem útil. Vamos sofrer algumas vezes, mas... Então, Kardec e os espíritos superiores nos ensinam que a mudança é progressiva, feita por etapas e gerações. Olha que interessante, é por etapas. As coisas vão acontecendo. Quantas mudanças nós já não presenciamos ao longo da história? Tantas coisas aconteceram. Pega lá desde Moisés, quantas mudanças não foram acontecendo? Então, o século XXI é um ponto de virada. Esse século que nós estamos, gente, é um momento propício para que nós possamos fazer a diferença. É aproveitar, é pegar as crianças e mostrar o exemplo para elas. Exemplificar realmente para que ela consiga olhar e falar, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Jamais oferecer qualquer coisa que não seja bom para o futuro. Ensinar a vencer o egoísmo e o orgulho. Depende do nosso progresso moral. Então, essa transformação, essa mudança, tudo isso depende do nosso progresso moral. Sem a nossa evolução, nada acontece. Será um mundo de esperança, paz e reconstrução. Então, esse mundo regenerado vai ser um mundo de esperança, onde nós vamos ter aquele momento para dar uma relaxada, para falar, puxa vida, ai que gostoso estar aqui, que bom que eu estou aqui, me sinto mais leve, esse peso que nós sentimos hoje no planeta Terra, ele vai desaparecendo. Então nós vamos poder estar mais tranquilo, mais em paz, olhar para o nosso ser humano, para o nosso irmão e ver que é um ser humano como nós. Vamos poder sair com muita tranquilidade, deixar a nossa casa aberta para entrar o vento, não termos medo de nada, caminharmos tranquilamente, cumprimentando uns aos outros de verdade. Então, este vai ser o planeta regenerado. Ainda vai ter, vamos ter que ajustar algumas coisas do nosso passado? Vai. Por quê? Porque, como eu disse, são milênios e milênios de erros. Então, nós vamos ter a oportunidade de, num planeta mais equilibrado, de fazer a coisa com mais tranquilidade. Bom, nos livros da codificação, os espíritos nos alertam e nos incentivam. O futuro depende de nós. O bem é inevitável, mas o tempo depende da nossa escolha. O bem é inevitável, vai chegar, querendo nós ou não. Mas estarmos vivenciando isso só depende de nós. Então, para ir caminhando aqui para o nosso final, semeadores do bem. Qual é o papel? Qual é o nosso papel, então, para essa transformação? De semeadores do bem. Vamos começar a semear o bem. Nós espíritas temos a grande oportunidade de poder saber que nós já viemos com experiências do passado, que nós estamos aqui não a passeio, que nós estamos aqui para modificar o nosso interior, mas que no futuro nós sabemos que vai continuar a nossa vida, não é a morte que vai desaparecer. Nós temos isso consciente, nós sabemos de verdade isso. Então nós temos uma grande oportunidade de falarmos, opa, vamos exercitar isso daí. Então educar-se, contribuindo para uma sociedade melhor. Nós não temos que parar de pensar somente em nós, na nossa família. Precisamos pensar na sociedade como um todo. Começar sim, da célula familiar, mas ir ampliando. Assim que possível, vamos ampliando. Fortalecer os laços de fraternidade. Aqueles que nós temos certa afinidade, vamos fortalecer mais. Vamos
trabalhar mais, abraçar mais, beijar mais, transferir bons pensamentos. Aqueles que nós não temos, vamos aprender a ter mais afinidade, né? Dar exemplo de ética e compaixão, né? Como eu falei lá atrás, né? Ó, se tem uma lei que me pede para atravessar na faixa de pedestre, que eu faça isso. Aí, às vezes, a gente fala, não vamos ser tão radical assim. Não é ser radical. Não precisa ser radical. Simplesmente fazer o que... Tem um amigo nosso que estava na Alemanha, esse tempo atrás, e ele falou, né, que ele estava na faixa de pedestre, parado e umas outras pessoas ali do lado dele, e o sinal estava fechado. Ele olhou para cá, olhou para lá, não vinha um carro. Ele estendeu o pé para pôr no chão, todo mundo olhou para ele, ele já encolheu o pé e ficou ali. O que é? Uma cultura de que, olha, peraí, o que você vai fazer? Está fechado, não está vendo? A nós não tem ninguém, vamos passar. Parece bobo, gente, mas são essas pequenas mudanças que nós vamos fazendo para nós, não é para os outros, é para nós, é algo de bom. Se não fechou, paremos, vamos esperar. Não tem ninguém, mas está fechado. Então tudo isso é muito importante a gente pensar, né? Então, fortalecer os laços de fraternidade, dar o exemplo de ética e compaixão, ser pacificador, mesmo nas dificuldades, é tentar pacificar os problemas, as dificuldades. Então lembra que eu falei, né, dos políticos, das guerras entre futebol? Vamos pacificar as coisas, mas tem tantas outras coisas mais simples dentro da nossa casa que nós podemos pacificar. Participar da construção de um mundo melhor. Cada um de nós é chamado para ser um instrumento da regeneração. Cada um de nós é chamado para isso. Não, cada um de nós. Seja no lar, no trabalho ou no convívio social. A paz começa dentro de nós. Regeneração começa no coração. O mundo se transformará quando os homens se transformarem. Allan Kardec. A regeneração do planeta começa com a regeneração do indivíduo. Que sejamos luz, mesmo quando tudo parecer escuro. Porque é pela luz de cada um que o mundo encontrará o seu novo caminho. Lembre-se que ainda temos tempo. Ainda temos tempo. E eu vou ler uma mensagem aqui por um amigo nosso, Silvestre, um espírito amigo, que ele diz assim: ainda dá tempo de perdoar, dá tempo de pedir perdão, dá tempo de abraçar, dá tempo de dizer eu te amo de verdade, dá tempo de estender a mão, dá tempo de falar com aquele que há muito tempo ficou esquecido no pensamento. Dá tempo de passear de mãos dadas com seu amor, seja de qual idade for. Dá tempo, sempre dará tempo, pois Deus nos concederá quanto tempo for necessário para compreendermos que temos tempo para sermos felizes e amarmos uns aos outros o tempo todo. Fica aí a mensagem, então, para que nós possamos refletir. Dá tempo. Basta começarmos, basta fazermos. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela